Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. No início do século XVI, Martinho Lutero iniciou seu movimento levantando como uma das suas principais bandeiras a salvação pela graça. Seu pensamento ecoava aquilo que encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 1 Timóteo 2, 8 a 10. No mesmo tempo, surgiu outro teólogo, João Calvino, que, motivado pelo movimento de Lutero, se propôs a instituir as doutrinas da fé reformada. Dentre essas doutrinas, no quesito salvação, João Calvino introduziu o pensamento da predestinação. Alguém só é salvo quando é escolhido por Deus para tal. São aqueles que são predestinados para a salvação, não importando o que tenha feito. Nesta doutrina ainda, aqueles que são escolhidos para a condenação serão condenados, independentemente do quão boas obras de justiça tenha feito. O contexto em que tanto Calvino como Lutero viviam, a Igreja Católica ensinava que a salvação era obtida pela fé na Igreja mediante penitências e caridades. E o pensamento da Igreja Católica se baseava também principalmente nas palavras de Yeshua, quando ele mesmo disse que quando retornar separaria os homens como o pastor separa os bodes das ovelhas. E diria às ovelhas, aqueles salvos: vinde, benditos meu Pai, para o reino preparado para vocês antes mesmo da fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste-me ver. Mas será que a Bíblia sustenta realmente pensamentos tão divergentes e concorrentes entre si? De um lado, alguém que anuncia a salvação unicamente pela graça, independentemente dos feitos do indivíduo. Do outro lado, a salvação unicamente pelas obras de caridade ou piedade que se faça em consonância àquilo determinado pela Igreja. Afinal, quem está com a razão? Todo o problema surgiu quando, no início do século II, a Igreja se distanciou das suas raízes judaicas e passaram a ler as Escrituras não com a filosofia judaica, mas com a filosofia grega. Todos os pais da Igreja, sem exceção, eram teólogos, mas também eram filósofos, estudaram em escolas filosóficas da época. E analisando o texto de Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 11, restaurando alguns conceitos conforme o seu contexto original, nós vamos entender melhor, corretamente, a dinâmica entre a salvação pela graça e as obras inerentes à salvação. O primeiro conceito que precisamos de entender é o conceito de salvação. O meio cristão trata como sinônimos salvação e vida eterna, quando na verdade são coisas separadas. No contexto bíblico, a salvação é quando nós somos livres de um perigo. Segundo o conceito bíblico, Israel foi salvo do Egito, quando foi liberto por Deus da escravidão ali no Egito. Davi foi salvo várias vezes da mão de Saul. O próprio Yeshua foi salvo das mãos de Herodes, quando, avisado por um anjo, seu pai foi para o Egito. Assim, o conceito de salvação que nós encontramos nas Escrituras é quando o indivíduo é livre de um perigo imediato, de um risco grande para a sua própria vida. E qual a salvação o apóstolo Paulo está se referindo neste texto de Efésios 2? O versículo 1 nos dá uma dimensão disto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. Nós somos salvos dos nossos pecados e da ira de Deus sobre as nossas iniquidades. Por nós termos pecado, nós somos merecedores de castigo. Este castigo que nos ameaça é do qual nós necessitamos ser salvos. E é deste castigo que, pela graça, nós somos salvos. Através do que Yeshua fez na cruz do Calvário por nós, seu sangue derramado, ele pagou o preço dos nossos pecados.
ele sofreu em nosso lugar. Como Isaías diz, ele sofreu o castigo que era nosso e por suas pisaduras nós fomos sarados. A salvação consiste em quando nós somos retirados do caminho de pecado, que está debaixo de maldição e conduz à morte, e somos colocados no caminho de justiça e obediência a Deus, que conduz à vida eterna. A vida eterna consiste em quando Yeshua retornar e trouxer consigo a ressurreição dos mortos, os justos ressuscitarão e viverão para sempre com o Eterno. Outro conceito que nós precisamos resgatar é o que ele diz, ainda no versículo 8, mediante a fé. A salvação que nós temos em Yeshua dos nossos pecados, da ira de Deus sobre os nossos pecados, é mediante a fé. E a fé no conceito judaico, ele está intimamente ligado à fidelidade. A fé é quando eu deposito, eu acredito o peso de verdade a algo ou alguém. Quando eu tenho a obra do Messias como verdadeira, como real, material, então eu sou impelido a arrepender-me dos meus pecados e a desejar uma nova vida no Messias. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em outras passagens que nós somos feitos novas criaturas no Messias, para vivermos uma vida nova no Messias. Se eu tenho fé nas palavras de Yeshua, nos profetas e na Torá, eu também sou desejoso de obedecer os seus mandamentos, de cumprir a sua vontade. Perceba que a fé me leva à prática de boas obras, mas não é as boas obras que me conduzem à salvação. É porque eu sou salvo que eu sou desejoso de praticar boas obras. O terceiro ponto que nós precisamos de resgatar aqui é justamente o conceito de boas obras. Dentro da ideia católica, boas obras é caridade, fazer o bem, distribuir alimentos, roupas. Mas, nas Escrituras, boas obras são obras em consonância, obediência à Torá, aos mandamentos de Deus. Assim, a dinâmica entre salvação por graça e obras, ela deve ser entendida no seguinte contexto: é pela graça de Deus, pela sua misericórdia, por sua benevolência, Ele nos deu a salvação através do seu Filho Yeshua. Ele nos deu a possibilidade de sermos livres da condenação dos nossos pecados. Ele abriu o caminho pelo qual nós podemos trilhar e encontrar, chegar à vida eterna. E é por meio da confiança na sua palavra, na sua obra, por meio da confiança em tudo aquilo que Deus instituiu nas suas sagradas escrituras, é que eu alcanço essa salvação. E é essa mesma fé que me conduz a uma vida de obediência, boas obras, de obediência ao nosso Deus. É impossível separar fé de obras, é impossível separar salvação de obras. Não que as obras levam à salvação, mas porque o salvo produz boas obras. Portanto, meu irmão, procure desenvolver a sua fé, procure acrescentar à sua fé boas obras, obras de obediência aos mandamentos de Deus. Procure estudar as Escrituras e pautar a sua vida conforme nos ensina as Escrituras. Que o Eterno nos abençoe.